Medo, desespero. Medo e desespero eram provavelmente duas reações muito prováveis nos discípulos de Jesus quando eles estavam ali naquele momento olhando para o céu e vendo Jesus desaparecer em meio às nuvens. Medo e desespero. Isso porque, irmãos e irmãs, Jesus nos últimos tempos tinha feito algumas coisas traumáticas na vida desses discípulos. Esse Jesus que esses discípulos seguiram por 3 anos, 40 dias atrás, havia sido morto e crucificado. E esses discípulos o abandonaram e se trancaram com medo em uma casa. Mas Jesus ressuscitou e vem até eles nessa casa e dá a paz para eles. No entanto, agora, 40 dias depois da ressurreição, Jesus mais uma vez vai embora. Jesus sobe aos céus e os discípulos ficam olhando para o céu, vendo Jesus desaparecer em meio às nuvens. A reação que eles tiveram, poderia ser muito bem uma reação de medo, uma reação de desespero. Isso porque, irmãos e irmãs, eles tinham motivo para isso. Afinal de contas, Jesus, aquele que eles acreditavam que seria o Messias que libertaria o povo de Israel, agora vai embora. Os discípulos muito bem poderiam ter caído em um medo profundo e ter voltado para aquela casa, se trancado lá dentro e não sair mais de lá. Afinal de contas, o desespero junto com o medo poderia ter falado para eles: o que a gente pode fazer? Jesus foi embora, não tem nada que podemos fazer. Medo e desespero, opções muito possíveis para os discípulos. Mas no nosso texto nós vemos que ao invés disso, irmãos e irmãs, eles ficam alegres. Os discípulos de Jesus se alegram, o adoram e voltam para Jerusalém, louvando e adorando a Deus todos os dias. Irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus sabiam muito bem o que estava acontecendo. Jesus, aquele que veio do céu para nos trazer salvação, agora retorna ao céu, porque Ele é quem Ele disse que Ele era. Jesus é o Filho de Deus, o Senhor, o Criador de todo o universo. E como tal, Ele volta para o céu e senta à direita de Deus para governar todo o universo. Os discípulos não ficam nem com medo, nem com desespero, porque eles sabem que Jesus é o Rei, que Jesus é o Senhor do universo. No entanto, irmãos e irmãs, eu vejo cada um de nós e a igreja cristã hoje em dia na mesma posição que aqueles discípulos no dia da ascensão. Eu acho que cada um de nós, em algum momento da nossa fé, ou talvez até hoje, a igreja cristã muitas vezes parece estar olhando para cima e muitas vezes se perdendo em medo e em desespero. Afinal de contas, Jesus subiu aos céus. Jesus não está aqui corporalmente com a gente. O que nós vamos fazer? Como nós vamos agir? Qual é a nossa reação como cristãos? Irmãos e irmãs, eu acho que muitas vezes nós cristãos acabamos caindo em um estado de medo. Jesus foi embora. E agora o que nós vamos fazer?
O medo muitas vezes nos faz querer tomar o controle com as nossas próprias mãos. Afinal de contas, se Jesus foi embora, quem que está no controle de tudo? Se Jesus não está aqui, Jesus está no céu. Como é que nós vamos fazer para que tudo ocorra de acordo com a vontade de Jesus? Irmãos e irmãs, às vezes nós cristãos, por causa do medo, nós queremos ter o controle de qualquer forma que nós podemos. Às vezes a gente recorre a formas autoritárias, querendo impor o nosso jeito de pensar. Por outro lado, eu acho que o medo pelo fato de que Jesus subiu ao céu, às vezes nos leva até mesmo a recorrer a artefatos políticos. Irmãos e irmãs, eu acho que muitas das posturas que cristãos têm de acreditar em políticos por aí, de acreditar que eles são a nossa salvação, é porque nós não entendemos muito bem o que aconteceu na ascensão de Jesus. Por medo de que Jesus não está no controle, nós queremos tomar o controle e ter o poder aqui na terra. Por outro lado, às vezes tem um desespero. Eu vivo no mesmo mundo que vocês vivem, irmãos e irmãs. Acabou de passar um caminhão de bombeiro e a gente só daí fica pensando qual é o desastre que acabou de acontecer agora. De fato, talvez seja o carro capotado que a gente acabou de passar na estrada quando a gente veio para cá. O mundo é um mundo cruel. O mundo em que vivemos é um mundo manchado pelo pecado. E o que a gente pode fazer? Diante de tanta maldade, diante de tanto pecado, o que nós podemos fazer para mudar, para fazer esse mundo ficar melhor? Às vezes a gente vê e a gente confessa isso como cristãos, que nós devemos cuidar da criação de Deus. E às vezes a gente até pensa, vou tomar um banho mais curtinho para não gastar muita água. Mas do outro lado do oceano tem algum famoso pegando um helicóptero, um jato para atravessar a cidade aonde ele mora. O que a gente pode fazer? E às vezes a nossa resposta é nada. E caímos num desespero e nos vemos com as mãos atadas. Desespero e medo são duas opções que os discípulos tinham, mas que nós ainda temos hoje. E às vezes eu acredito, ficamos entre o desespero e estar com mãos atadas, ou o medo que nos leva a agarrar o poder a cada oportunidade que nós temos. No entanto, irmãos e irmãs, existe uma alternativa. A alternativa que os discípulos escolheram, a alternativa que os discípulos fizeram. Ao invés de medo, ao invés de desespero, os discípulos sabiam que porque Jesus subiu ao céu, Ele já é o Rei e o Senhor do universo. E por isso, eles podiam viver de acordo. Vejam, irmãos e irmãs, ao invés de medo e ao invés de desespero, os discípulos de Jesus resolveram viver uma vida de antecipação. Antecipação. Aquela palavra que nós usamos quando a gente recebe o salário antecipado, 13º antecipado, ou quando o time fica campeão antes até mesmo do final do campeonato e a gente já consegue comemorar antes da data prevista. Antecipação. Os discípulos de Jesus sabiam que porque Jesus subiu ao céu, naquele momento Jesus já era o Senhor de todo o universo. Não era o imperador que estava sentado em um palácio em Roma que governava, mas era Cristo, que governava os céus e a terra.
E por isso eles podiam voltar para Jerusalém com alegria e louvar a Deus todos os dias, sendo testemunhas daquilo que Jesus tinha feito. Vejam, irmãos e irmãs, parece bonito quando eu estou falando, mas isso não era algo fácil. O desespero estava à porta. Se vocês já estudaram a história da igreja primitiva, vocês vão saber que os governantes ficaram cada vez pior. Os imperadores romanos só pioraram. Tanto que os discípulos de Jesus não viveram um só dia sem ser perseguidos, sem serem presos, até o ponto deles serem mortos da forma mais horrível que vocês podem imaginar. E mesmo assim, em meio a perseguições, em meio a maldades, em meio a tantas coisas ruins, eles viviam em alegria, sendo testemunhas de Cristo e louvando a Deus todos os dias. Isso porque eles não viviam à luz da realidade que eles viam, mas à luz da antecipação que eles já sabiam que acontecia. Jesus estava sentado à direita do Pai, e como nós confessamos no credo, Jesus subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, da onde Ele governa todo o universo, e um dia Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos e estabelecer um reino que não terá fim. Irmãos e irmãs, Jesus subiu aos céus. E às vezes parece que a gente está abandonado, ou para uma vida de desespero, ou uma vida de medo, que nos leva a falar e a fazer tantas coisas aqui neste mundo. Mas os discípulos de Jesus nos mostram que há uma alternativa, baseada na realidade de que Cristo já é o Senhor e o Rei do universo. Jesus reina hoje. E nesse domingo de manhã, às 9h36, Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Jesus está governando todo o universo. Jesus está governando este local, e Jesus governa também a vida de vocês. Eu sei que há motivos que o mundo nos dá para desespero e para medo, mas não deixem que a realidade do mundo em pecado que nós vivemos governe a vida de vocês, mas assim como os discípulos de Jesus, sejam preenchidos dessa realidade, que o meu Senhor, que o meu Salvador, que o seu Senhor, que o seu Salvador hoje reina. Ele governa e Ele governará para todo sempre. Não importa quem está sentado numa cadeira estofada em Brasília, ou em Porto Alegre, ou em qualquer lugar do mundo. Quem importa é quem está sentado à direita de Deus Pai. Ele é que governa. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. E Ele será hoje e para todo sempre. Que Deus guarde e fortaleça vocês nessa fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei. Amém.